Mais uma vez, boa noite, irmãos. Eu não sei se você é motorista, se você dirige carro. Tem algum motorista aqui hoje presente? A gente está mais fácil de perguntar, né? Quem não é motorista, né? Hoje, praticamente, todos, homens e mulheres, dirigem. Mas você já fez um teste em uma rodovia, uma estrada secundária, aquelas estradas meio isoladas, durante a noite? Principalmente assim, depois da meia-noite, você desligar os faróis por alguns segundos. Foi? Fez? Eu já fiz esse teste. Eu não sei se você já fez esse teste. Aquelas estradas, não a rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera, coisa desse tipo, aquelas estradas mais isoladas, e aí de repente você desliga o farol assim e vê como que é a escuridão. Alguém disse que a escuridão é a ausência da luz, né? Mas é um breu que dá medo o negócio, você não vê. Aí depois com o tempo você vai acostumando, mas mesmo acostumado, é uma grande escuridão, você não consegue. E eu não sei se você é tão corajoso, eu não sou, de continuar dirigindo numa estrada assim com os faróis apagados. Tem alguém corajoso que fez assim, foi até o seu destino? Bom, se tivesse feito isso, teria ido ao destino eterno já, né? Não estaria aqui. Isso é escuridão. Tá? E quando a Bíblia fala de escuridão, muitas vezes ela usa não a palavra escuridão, mas ela usa a palavra trevas. Começa lá em Gênesis, por exemplo, você vai perceber que na menção da criação, do início desse mundo, né, Deus, né, ele faz assim, ele diz, haja luz, e aí então houve luz, e aí as trevas foram dissipadas. Aí você faz a seguinte pergunta, né? Se você prestou atenção na leitura lá de Gênesis. Mas o sol não havia sido criado ainda. Como que poderia haver luz? E aí você vai entender que aquela luz ali, aquelas trevas, não está se referindo aos dias que são iluminados pelo sol e, consequentemente, pela lua. Mas isso tem a ver com a condição da ausência da luz, que é o próprio Deus. A própria declaração do Senhor, né? Haja luz, né? Em hebraico é tohu vavohu. E aí então você tem essa dissipação das trevas. E aí então Deus começa a colocar ordem no caos. A luz prevalecendo sobre as trevas. Aí quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver também menções a respeito de Jesus, que ele é a luz. E essa luz, então, é no mesmo sentido. A luz que vem dissipar ou vem destruir as trevas, a escuridão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8, o versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia ou diz assim, espera um pouquinho, pastor, estou chegando lá. Já encontrei Mateus, é só ir um pouquinho mais para frente. João capítulo 8, versículo 12. Se porventura tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia para que acompanhe essa leitura. E ela também está projetada aqui atrás de mim. Também dá para acompanhar essa leitura olhando aqui o texto projetado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou repetir. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus disse isso, ele estava justamente em um local muito apropriado para ele dizer isso. Ele estava dentro do templo, lá em Jerusalém. E todo mundo que conhecia a vida cotidiana de um templo, o templo de Jerusalém, sabia muito bem que havia ali os castiçais, lâmpadas, né? Que era uma referência à iluminação, não apenas do local, mas
a luz de Deus presente ali, fazendo habitação ali, fazendo com que as trevas, a escuridão, não pudesse então permanecer. Então, quando Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, né? Ele tem mostrado, ele estava mostrando ali para aquelas pessoas que estavam acostumadas com o cotidiano do templo, ele estava mostrando que agora não estava mais ali a luz, no sentido que aquilo ali era a presença, ou simbolizava a presença de Deus. Mas ele está dizendo, ele está se referindo a ele, como a própria luz que ilumina, que é a presença de Deus em meio ao caos ou em meio às trevas. Então, quando ele está falando, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo assim, eu sou aquela luz que se faz presente, que está presente junto das pessoas. Eu olhei isso e aí eu fui, aprender um pouquinho mais sobre isso, e aí eu fico fascinado com essa frase de Jesus, mostrando que Jesus, sendo a luz do mundo, é a luz que se faz presente, está presente em nossas vidas. E como foi lá em Gênesis, e como foi simbolizado também no templo, essa luz veio e dissipou as trevas, eliminando as forças da escuridão, para que então assim a luz prevaleceu sobre essas trevas. Além disso, de ele ter dito que ele é a luz do mundo, ele diz assim, quem me segue nunca andará em trevas. Aquele exemplo que eu dei no início é exatamente o que acontece quando alguém não tem a luz ou alguém que está na ausência da luz. Não enxerga nada, não consegue ver absolutamente nada. Essa luz, além de simbolizar a presença de Deus, essa luz também mostra que é uma luz que dá orientação, que dirige a vida daquele que tem essa luz. Jesus está dizendo agora que aqueles que estavam ali ouvindo poderiam então ser orientados pela luz, ou seja, por Ele mesmo. E quem andaria nessa luz seria orientado, e essa luz levaria essa pessoa a ter a vida. E essa vida aqui, a luz que dá a vida que o próprio Jesus conquistou naquela cruz por nós, quando Ele morre entregando a sua vida para que a gente pudesse ter a vida e a vida eterna. Então, além dessa luz ser uma luz que se faz presente, essa luz é uma luz que orienta a nossa vida, a nossa caminhada, e essa luz é também aquela luz que nos deu a vida. Se estamos vivos, nós fomos gerados pelo nosso papai e pela nossa mamãe, mas essa vida que nós temos, a vida eterna, essa é por causa de Jesus. Mas é impressionante, porque ele mesmo falando sobre isso, muitos daqueles que estavam ali não acreditaram em Jesus, não ouviram, não entenderam isso. E aí a gente pode também ficar olhando para tudo isso e de repente a gente pode estar pensando o seguinte, é apenas uma declaração, algo que Jesus falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Prova, Jesus, que você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, a luz que conduz a vida. É a luz que não anda mais em trevas, que não faz com que a pessoa ande em trevas. Tá, Jesus? Prove isso. Dê provas disso. O Senhor está falando que o Senhor é a luz do mundo, e quem tem essa luz, ou quem segue a Jesus, ou quem segue o Senhor, não anda mais em trevas. Prova. E ele diz ainda que essa luz é a luz que dá vida, que tem vida quem segue a Jesus. Então prova, Jesus, que o Senhor é essa luz, e essa luz dá vida. E aí então a gente vai olhar do versículo 13 até o versículo 30. E nós vamos ver razões porque nós podemos confiar que Jesus é essa luz que se faz presente,
que nos orienta e que nos dá a vida. Vamos olhar primeiramente do versículo 13 ao versículo 18. Olha só. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Tem um camarada na internet ali, que ele diz assim: olha, ou Jesus é tudo aquilo que ele estava dizendo que ele era, ou ele era apenas mais um louco no meio da sociedade. Porque o que ele está dizendo aqui do versículo 13 até o versículo 18 é algo impressionante e muito sério, muito importante, muito profundo. Porque se você olhar, né, ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Quem me segue tem a vida. Ou seja, eu sou a luz que é presente, eu sou a luz que orienta, eu sou a luz que dá vida. E aí então, ele está agora provando que ele é essa luz para aquelas pessoas que sabiam muito bem o que significava todo o sentido ou a razão do Antigo Testamento. É interessante você notar que o testemunho de alguém, o testemunho é na verdade aquilo que alguém falava a respeito de si ou a respeito de alguma coisa. Aí então, para ele provar ou para ter crédito naquilo que ele falava, tinha que ter 2 testemunhas confirmando aquilo que ele falava. Se você olhar lá um pouquinho antes aí no capítulo 8, você vai ver o caso da mulher que foi pega em adultério e que foi levada diante de Jesus. E ali você percebe ali que há mais do que 2 testemunhas, dizendo, ela foi pega em adultério. Então assim, era comum, qualquer problema, qualquer situação que fosse necessário dar um julgamento, uma decisão, era necessário alguém dizer e 2 testemunhas no mínimo dizendo, realmente é isso mesmo, ok? Só que Jesus agora, ele está dizendo que ela é a luz que é atestada não conforme o homem. Não recebe o atestado conforme o próprio homem. Ele diz que ele dá testemunho de si mesmo, porque ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E aí então nós temos uma referência de que Jesus não é apenas um simples homem. Ele está dizendo, eu sei de onde eu vim e para onde vou. E ele está também dizendo o seguinte, além de mim, além de eu testemunhar de mim mesmo, eu tenho a minha outra testemunha, é o próprio Pai que me enviou. Irmãos, por isso que eu disse que lá no João capítulo 8, versículo 12, não é apenas uma frase sem sentido ou uma frase do tipo assim, olha, Jesus disse isso, mas e aí? Ele está dizendo que ele é a luz, assim, assim, assado, mas e aí? A prova ou o atestado que ele está dando agora é muito sério, porque ele não está usando, né, artifícios humanos, ele não está usando elementos confiados em pessoas, ele está dizendo dele, porque ele sabe de onde veio e para onde vai, e ele está usando o próprio Pai, ou seja, o próprio Deus como sua própria testemunha. Jesus está deixando claro que o que ele é, quem ele é algo muito superior a qualquer tentativa humana de provar alguma coisa. A prova de Jesus, o atestado de Jesus, que as pessoas poderiam verdadeiramente confiar nele, acreditar nele, entregar-se a ele, está justamente nesse fato. Eu testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou é que é a outra testemunha. O judeu, o ouvinte ali daquele momento,
jamais usaria esses termos. Jamais poderia falar algo desse tipo. Porque eles eram seres finitos, homens comuns, apesar de eles se acharem muitas vezes maiores do que o ser humano normal, mas eles eram homens comuns, homens judeus, e eles jamais poderiam chamar Deus nesse sentido como sendo a sua própria testemunha. Nós que às vezes usamos, né? Nós que às vezes ouvimos as pessoas, não, eu juro por Deus, coloca Deus como sua própria testemunha. Mas na verdade, né? Aqui é muito mais relevante, muito mais importante aquilo que Jesus está falando a respeito de si mesmo. Ele está deixando claro que ele não é apenas um homem, ele é diferente, ele é superior, ele está acima de qualquer coisa relacionada ao homem comum. Versículo 19 ao versículo 21, ele vai dizer assim: então lhe perguntaram, onde está o seu pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Agora, aquilo que Jesus está dizendo é como se fosse assim, olha, vocês não podem me conhecer. Vocês não têm condições de saber quem verdadeiramente eu sou. E a prova de que Jesus sabia, né, que eles não conheciam, é justamente quando eles perguntam para Jesus, tá, e onde está o seu pai? Onde que está o seu pai? É uma referência a uma pergunta do tipo, onde está o seu pai humano? E aí Jesus disse o quê? Vocês não conhecem nem a mim e nem ao meu pai. E por não conhecer nem a mim nem ao meu pai, vocês morrerão em seus próprios pecados. Jesus está dizendo que ele é aquela luz que é conhecida, que pode só ser conhecida, não conforme o homem. Não pode ser apenas um artifício, uma ferramenta utilizada pelo próprio homem. Porque Jesus está deixando claro que ele é superior a tudo isso. As pessoas ali, naquele momento, era muito importante a sua genealogia. Era muito importante saber quem era aquela pessoa e de quem ele era filho. Por isso que você encontra muita genealogia na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Porque era importante saber que fulano era filho de ciclano, que era neto de outro e assim por diante. Eles davam muita ênfase para isso. A importância de um homem, a importância de uma pessoa, estava justamente na sua ascendência, de quem ele era filho. Agora Jesus está dizendo, vocês não me conhecem, não conhecem o meu pai. Porque o conhecimento, essa luz que leva ao conhecimento, né, não é conforme as suas regras. Não é conforme o homem. É algo superior. E porque vocês não me conhecem, vocês vão morrer em seus pecados. Os seus pecados é que vão fazer então que vocês continuem sem saber quem eu sou e quem é o meu Pai. Jesus está declarando aqui que essa luz, que é Ele mesmo, é a luz que não pode ser conhecida então pelo homem, ou conforme o homem. Versículo 22 ao versículo 24, olha só. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou dizendo, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Eu vou olhar aqui atrás. Morrerão porque vocês não crerem que eu sou. Dá uma olhada aqui na projeção e você vai ver que o eu sou está com letra o quê? Maiúscula, né? É importante isso, tá? A minha também está aqui. Quando nós olhamos para esses versículos agora, Jesus está dizendo que ele é a luz que não é recebida
conforme o homem. Ele diz assim que ele, Jesus, né, era aquele que iria para um lugar onde os judeus ou aqueles que não criam nele não poderiam segui-lo, não poderiam ir junto. E ele diz inclusive que aquelas pessoas ali que estavam ouvindo ele, esses judeus, esses fariseus, esses ali que estavam questionando, eles eram daqui de baixo, ou seja, daqui do mundo. Mas ele não pertencia a este mundo, ele era de cima, ele era dos céus. Por isso que eu disse que o teólogo lá da internet, ele faz essa fala e ele está certíssimo. Ou Jesus é tudo aquilo que ele disse, ou ele era um louco. Porque ele está dizendo, eu não sou deste mundo. Meu irmão, peraí, todo ser humano existe neste mundo, nós somos do mundo, vivemos no mundo, nós estamos aqui dia após dia, nós estamos limitados ao tempo, 24 horas, noite, dia, sexta, sábado, domingo e assim por diante. Jesus está dizendo, não, eu não sou desse mundo, vocês são, eu não, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Ele está deixando claro que eles não poderiam ali receber essa luz, conhecer essa luz conforme as suas regras, porque ele é diferente, ele está acima de tudo isso. Versículo 25 ao versículo 30. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele lhes estava falando a respeito do Pai. E então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, novamente, o eu sou com letra maiúscula, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Essa luz não é conforme o homem. Jesus está deixando claro que ele é realmente aquele que ele está dizendo. Ele está atestando a respeito de quem ele é. Ele está afirmando quem ele é. Jesus está falando, diante dessa pergunta, quem é você? E ele diz, eu sou exatamente o que eu tenho tentado explicar para vocês o tempo todo. Eu tenho muitas coisas para dizer, eu tenho muitas coisas para julgar a respeito de vocês. Mas um dia vocês me levantarão. E quando me levantarem, vocês vão reconhecer que eu sou. O eu sou com letra maiúscula. Esse ato aí, essa frase, quando vocês me levantarem, isso é uma referência a quê? A cruz. Quando fala de levantar a Jesus, lá na cabeça do judeu daquela época, ele sabia que ele estava mostrando, ele estava se referindo, fazendo uma ligação com a própria serpente que foi levantada no deserto, quando então os hebreus morreram por causa do veneno das cobras, das serpentes. E aí então Moisés levanta uma serpente de ouro para que então lembrasse, né, o que aconteceu e que aqueles que acreditassem, olhassem para a serpente e pudessem então ser curados. Na cabeça do judeu isso é muito forte, é muito presente. E Jesus está dizendo, um dia vocês vão também me levantar, da mesma maneira que foi levantada a serpente, e aí então, quando eu estiver ali, vocês reconhecerão que eu sou. Esse eu sou, o egoimi em grego, significa que Jesus estava se referindo a ele mesmo como sendo o próprio Deus. Esse eu sou, essas frases, sempre quando o judeu usava, ele usava se referindo a Deus. O sou, lá do livro de Êxodo, lá do caso de Moisés. Mas agora Jesus está se referindo a ele. Por isso que Jesus, ou ele é aquilo que ele disse, ou ele era apenas um louco daquela época. E ele está dizendo que ele
essa luz não era conforme o homem, não estava segundo o planejamento, o propósito, a ideia do homem. E ele está dizendo ali, deixando claro isso para aqueles judeus. Pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar justamente no nosso entendimento do versículo 12, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas e terá a luz da vida. Ele é a luz que nos fez estar na luz. Ele é a luz que nos conduziu para a própria luz. Ele é a luz que tirou as trevas do nosso coração e trouxe a sua luz dentro de nós. E a prova de que nós podemos confiar, acreditar que Ele realmente é tudo isso, e que Ele realmente fez tudo isso em nós, está justamente nessa autodefesa que Jesus está fazendo de si para aqueles que estavam questionando tudo isso. Talvez um dia, um momento da sua caminhada, você já tenha, de repente, questionado o próprio Senhor Jesus nesse sentido. Será que o Senhor é realmente tudo isso? Será que tudo isso que eu acredito ou que me ensinaram realmente é verdade? Hoje pela manhã eu disse, que a única defesa a respeito de Cristo está no próprio Cristo. A única defesa que nós temos para dizer que podemos confiar em Jesus está justamente na própria pessoa de Jesus. Porque nós não podemos dizer que a nossa confiança ela é provada por nós mesmos. Porque nós já vimos aqui que essa confiança, essa certeza, essa presença da luz em nós, essa luz que é presente, que orienta, que nos dá vida, não pode ser provada, confirmada, atestada pelo próprio homem, porque não é segundo os nossos padrões. Não pode ser segundo os nossos padrões. Para que nós tenhamos luz, não basta seguir um conjunto de regras, pois esses fariseus aqui seguiam esses conjuntos de regras. Para ter essa luz em seu coração, para que ele possa realmente, uma pessoa saber para onde vai, não basta ser ou se tornar um religioso, porque esses fariseus eram religiosos e levavam a sério todas as questões religiosas do seu tempo. O que Jesus está deixando claro é que, se alguém quer essa luz, quer experimentar essa luz, ser orientado por essa luz, precisa verdadeiramente crer que Ele é tudo isso que Ele está falando de si mesmo. A luz que faz com que o homem ande na luz, que faz com que o homem esteja na luz, que faz com que o homem desfrute dessa luz que gera essa vida. Jesus, literalmente, verdadeiramente, é o centro de toda a nossa esperança. É a certeza de toda a nossa vida e a continuidade da vida, a vida eterna. Não adianta a gente tentar receber essa luz pelos nossos próprios meios. Não adianta a gente achar que nós vamos conseguir ter essa luz pelos nossos próprios esforços. Não adianta a gente achar que essa luz ela vai cair em nós em algum momento da nossa vida e a gente passará a ser um ser que tem essa luz. Não. Essa luz está reservada ou ela é para aqueles que creem, para aqueles que ouvem os seus ensinos e acreditam naquilo que Ele mesmo está falando de si mesmo. Por isso que, eu repito, ou Jesus é tudo isso que Ele está dizendo, ou Ele era um louco. Porque as afirmações que Ele mostra, as afirmações que Ele faz de si mesmo, deixa bem claro que Ele não era apenas mais um líder, um homem que estaria levantando uma rebelião, um homem que estava ali para contar algumas histórias, fazer alguns milagres, mostrar que ele era diferente ou melhor que os outros. Mas ele está deixando claro que se alguém precisa que as trevas sejam dissipadas do seu coração,
que essa escuridão que permeia a nossa mente e o nosso coração sejam destruídas para que haja luz, para que saibamos para onde a gente está indo, para que a gente saiba para onde vai dar tudo isso, para que a gente saiba que verdadeiramente, enquanto isso não chega, Ele se faz presente. Era necessário então que a pessoa cresce verdadeiramente que Ele é a luz. Talvez você aí na sua caminhada, no seu dia a dia, você muitas vezes passa por momentos difíceis. E eu não tenho dúvida disso. O próprio Senhor deixou muito claro que isso faria parte de todos aqueles que crescem nele. Em nenhum momento Jesus prometeu uma vida fácil, uma vida tranquila. Mas Ele prometeu que mesmo não estando fácil, Ele estaria presente. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, você não precisa se preocupar. Porque se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você pode desfrutar e saber que essa luz se faz presente na sua vida o tempo todo. Que você não está em trevas. Você não está num estado de ausência de luz. Você sabe para onde você está indo. Para onde Ele foi, nós iremos também. O que Ele foi fazer no céu, que foi para preparar lugar para nós, nós podemos confiar que nós também estaremos indo para lá para desfrutar desse lugar que Ele mesmo está preparando. Então não confunda os momentos difíceis da sua vida com a ausência da luz. Não confunda os problemas da sua vida como se Jesus não fosse o que Ele foi ou o que Ele é. Que você possa estar se firmando cada vez mais em Cristo, sabendo que verdadeiramente Ele é a luz que te faz presente, que está presente na sua vida. Que Ele é a luz que verdadeiramente orienta os teus passos. Ele é a luz que verdadeiramente te deu vida e abundância. Mas eu quero falar com você também, que de repente as trevas ou a escuridão que de repente permeia o seu coração, a sua mente, não está relacionado com as coisas que têm acontecido, mas com o estado atual que você se encontra diante do próprio Deus. Pois quando Jesus fala sobre luz, trevas, Ele não está falando aqui de luz e trevas relacionadas aos problemas da vida, mas Ele está falando aqui de luz e trevas relacionadas a questões espirituais e eternas. E essas trevas muitas vezes podem ser apenas uma condição de que a pessoa está ainda perdida em seus pecados, que pode então ser julgado e condenado pelo próprio Jesus. E que a única saída para você, não adianta você tentar fazer pelos seus próprios meios, não adianta você confiar acreditando que você vai conseguir sair dessas trevas pelas suas próprias forças, porque essas trevas só podem ser dissipadas se a luz de Cristo, ou a luz que é o próprio Cristo, venha trazer essa iluminação, clarear a sua mente, o seu coração, para que você saiba quem Ele é, para que você creia naquilo que Ele fez por você, e para que então você experimente toda essa vida, ou essa luz que Ele está lhe oferecendo. Eu pergunto para você nessa noite, seu coração está em trevas ou está em luz? A prova de que você pode confiar em Jesus, que você pode acreditar em Jesus, nós acabamos de ler aqui. Ele deixou claro que Ele não foi apenas um homem comum, que viveu há 2000 anos atrás, que pregou algumas coisas, fez algumas coisas e por causa disso Ele foi condenado, Ele foi crucificado e morreu naquela cruz. Ele deixou claro que Ele é a luz que faz tudo isso na vida de alguém, porque Ele é realmente aquele quem Ele dizia que Ele estava dizendo, e afirmando que Ele era aquele enviado de Deus para que Ele pudesse então gerar luz nos corações que estivessem em trevas. E essa verdade, essa possibilidade continua mesmo depois de 2000 anos que se passaram, Ele continua sendo a luz para aqueles que porventura ainda estão nas trevas. Feche os seus olhos.
Você está em trevas ou você está em luz? Você já desfruta dessa luz de Jesus? Ou você ainda continua nas trevas, na escuridão, sem direção, sem ter a certeza da presença de Deus, sem esperança de que um dia você estará ao lado dele na eternidade? Se você está em trevas, a única coisa que você precisa fazer é aquilo que aquelas pessoas, dentro de todo esse capítulo, o texto diz, que se assentaram para ouvir Jesus, que acreditaram naquilo que ele estava dizendo, que viram que Jesus Cristo era realmente aquele que ele estava dizendo, afirmando de si mesmo quem ele era. Você precisa crer em Jesus. Você precisa acreditar nele. Você precisa ouvir o que ele está dizendo ao seu coração nessa noite. Para que essas trevas do seu coração, as trevas da sua alma, da sua mente, possam ser dissipadas por causa da luz que se fará presente, que vai orientar a sua vida e que vai te dar vida para você. Como João 8, capítulo 8, versículo 12 nos afirma. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te engrandecer, Senhor, porque Jesus Cristo, seu Filho, enviado pelo Senhor, que foi pendurado naquela cruz, que morreu pelos nossos pecados, sendo o próprio Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, veio até aqui para nos transformar, para tirar as trevas do nosso coração e nos dar a sua própria luz, para que a gente pudesse estar na luz. Eu quero te louvar, Deus, porque agora nós estamos na sua presença, ou melhor, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Eu quero te louvar, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, está nos orientando, nos direcionando, nos conduzindo. Não andamos mais em trevas, não porque nós somos bons, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós cremos naquele que é a luz, seu Filho. E obrigado, Deus, por saber que ao final dessa caminhada nós estaremos na vida com o Senhor, conhecendo face a face o próprio Deus que veio por nós e que fez tudo isso por amor, por meio da sua graça. Muito obrigado, Deus. Mas eu quero rogar também por aqueles que porventura, Deus, ainda estão em trevas, perdidos em seus pecados, olhando para Jesus e não olhando como Ele é, não acreditando da forma que precisa acreditar, não se entregando a Ele completamente. Que o Senhor, ó Deus, possa estar trabalhando nesses corações, trazendo convencimento, trazendo entendimento. Essas pessoas, ó Deus, porventura que ainda não têm o Senhor, possam crer que o Senhor é a luz do mundo, é a luz que faz com que não andem mais em trevas, a luz que verdadeiramente conduz à vida e à vida eterna. Só o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Só o Senhor pode verdadeiramente abrir o coração e fazer então esse entendimento chegar às suas mentes e ter essa experiência de salvação verdadeira e única na vida dessas pessoas, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por saber que nós podemos confiar em Jesus, porque sabemos que agora nós estamos na luz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém porventura tomou essa decisão de sair das trevas, de entrar ou de crer nessa luz? Se alguém tomou essa decisão, levante uma de suas mãos. Quero dar um abraço para você, em você depois do culto. Ninguém? Deus abençoe a sua vida e que essa luz, amém. Mais alguém? Alguém que tomou a decisão de crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida?
Alguém que está em trevas e quer receber essa luz? Alguém mais? Deus abençoe a sua vida, que você possa entender cada vez mais quem é e o que Ele fez por você naquela cruz. Deus abençoe a sua vida e uma excelente semana na presença do Senhor. Amém.